3 ex-governadores da Paraíba, né, e 4 viúvas de ex-governadores também da Paraíba, que entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para voltarem a receber uma pensão que ela varia, mas o máximo é de R$ 31.100. Esse benefício foi suspenso em maio de 2020, depois de uma decisão do STF, que entendeu que esse pagamento era inconstitucional. Os ex-governadores e as viúvas alegam que se encontram em estado de vulnerabilidade social, uma vez que são idosos, e asseguram que dependiam diretamente da pensão para a sobrevivência, né? Nossa Senhora, né? Todos os aposentados do Brasil tão ricos, né? Tão milionários com a Previdência Social e eles na vulnerabilidade. E, segundo o jornal Estado de São Paulo, os 3 ex-governadores têm patrimônio declarado que varia de 1,7 milhão a 3,2 milhões de reais, além de ainda atuarem na política, o que lhes garantem outras fontes de renda. Já na lista das viúvas, né, tem o caso de uma desembargadora do Tribunal de Justiça da Paraíba, que recebe, em média, R$ 62 mil por mês e tem um patrimônio de 8 milhões de reais. Essa, e somente essa, desistiu da ação. Não deveria nem ter entrado, né? Moralidade no Brasil é uma coisa que vai para a lata do lixo, né? Eu de novo, assim, né? Eu fico muito indignada porque a gente estava falando da academia aqui. Sempre que a gente fala da academia, eu lembro de como o Musa tocou num ponto que eu acho fundamental, assim, mas eu lembro de como a esquerda conseguiu aparelhar a academia e tá tudo bem, né? Tu ter professores de esquerda, mas dá um pouquinho de espaço também para os professores de direita. Isso não acontece aqui no Brasil. Eu acho que foi uma das jogadas mais inteligentes da esquerda, que foi construir literalmente prédios, né, e colocar os seus professores ali dentro, né? Porque a dominação, ela acaba sendo através do ensino, né? Eu vou chegar nesse ponto, assim. E aí eu sempre indico esse livro que eu acho maravilhoso, que é o Submissão, do Michel Houellebecq, que ele fala dessa dominação da França através das universidades. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque eu acho que tem uma questão de moralidade aqui no Brasil, deve ter sido alguma confusão, porque a gente não respeita isso. É tudo muito normal. É normal tu criar fatos, é normal tu falar mentira, é normal tu deturpar a fala de uma pessoa e fica por isso mesmo. Como essas pessoas que entraram na justiça acham normal elas terem um patrimônio de 2 milhões de reais e mesmo assim, eu preciso porque eu estou em situação de vulnerabilidade. Situação de vulnerabilidade, estou eu aqui que tenho que trabalhar todo dia, tá a pessoa que tem que pegar 2 horas de ônibus para chegar no trabalho, 2 horas para voltar, aí não consegue ver jornal, não consegue se interessar por política porque não tem tempo. Então, moralidade no Brasil é um negócio que é muito complicado. É o presidente que indica o amigo pessoal para o STF e a gente acha que está tudo bem e ninguém mais fala nisso, né? Então, é difícil tu questionar essas coisas num país que moralidade está na lata do lixo. Né? É a lei do umbiguismo. Cada um quer olhar para o seu umbigo e dane-se o próximo, né? Então, farinha pouca, meu pirão primeiro, eu vou garantir o meu, né? E tem uns umbigo que só por Deus, hein? Falando nesse tema, há pouco tempo nós falamos aqui no Linha de Frente sobre a própria Maitê Proença, lembra? Que também estava pleiteando a pensão do pai, né? Exatamente. Eu fiz ontem eu estava falando, ontem à noite eu estava dando uma consultoria minha que eu também estava dando, você, César Roberto. Uma consultoria, foi rápida. Foi no carro? Foi no carro? E eu fiz na semana passada, retrasada, um vídeo que acabou viralizando aí sobre sair do Brasil. E vai nessa linha, né? E aí uma pessoa que estava participando da consultoria me perguntou ontem... Você fez um vídeo falando de sair do Brasil, incentivando? Não. Fiz um vídeo falando que eu não mais julgava as pessoas que tinham tomado a decisão de sair por alguns fatores. Antes eu sempre julgava, falava, o capital intelectual vai embora, o que vai ser do país se a gente realmente abrir mão do país? Chegou um dado momento em que hoje eu entendo quem fez isso. Eu morei alguns anos fora e eu sempre julgava a pessoa, eu sempre perguntava para as pessoas morando fora, eu morei uns 6 anos fora, eu olhava e falava, mas por que você não quer voltar? Volta, temos que voltar e tal. E me incomodava a pessoa que sempre fala, o brasileiro tá lá e fala, não quero voltar.
Hoje eu entendo essas pessoas. E aí uma pessoa que estava na consultoria me perguntou, pô, eu vi esse vídeo, você está incentivando? Justamente essa pergunta. Eu falei assim, não estou incentivando. Até porque eu acho que a economia ela pode ter 2 anos de fôlego aí, depois a gente vai pagar o preço. Mas o que me pega, e dentro da minha casa a gente colocou 2026 como limite, se esse governo se reeleger, eu desisto do Brasil, é justamente o fato de olhar a moralidade. É isso que está me pegando. O empreendedorismo ser difícil, você dribla. Onde tem problema, tem oportunidades. Então, oportunidade de empreender no Brasil, de ganhar dinheiro no Brasil, eu não posso reclamar da vida que eu tenho aqui, da vida que eu tive, da vida que eu tenho hoje como empreendedor, como profissional. Eu não posso reclamar. Mercedes, mas iate. Cara, eu nem teria isso. Puta casa no Jardim Europa. Mas, de qualquer maneira, a moralidade, acho que agora como pai me pegou de uma maneira muito forte. Esse ponto que você tocou, Deise, para mim é crucial. A moralidade no Brasil, ela foi jogada na lata do lixo. E aí, Elaine, coitadas, estão em estado de vulnerabilidade. E sabe o que eu acho? Eu vou para os outros países e eu vejo o quanto as pessoas amam a sua pátria, o quanto elas passam isso para os filhos, né? Argentina, os caras são fervorosos. A Argentina mas dá isso aí é culpa àquilo. do Maradona. Mas você vai aos Estados Unidos, as casas, todo mundo coloca a bandeira dos Estados Unidos, né? Você vai na Europa, você vem aqui no Brasil. Nossa, você colocar uma bandeira do Brasil na sua casa hoje, a Polícia Federal tá lá no dia seguinte. É muito triste essa questão da gente simplesmente jogar no lixo os nossos valores, né? O nosso patriotismo. Essas questões todas deveriam voltar em voga, né? Por isso que sempre me incomodou essas pessoas só irem embora e largarem. Porque você olha e fala, cara, a gente Mas a Renata Abreu, ela fez um projeto de lei para ensinar, né, essas coisas de política na escola. E a gente comentou aqui, porque o medo é, como os professores vão conduzir essa matéria? Vão conduzir com partidarismo ou vão ensinar elementos de cidadania, que é a Constituição, os cargos públicos, os deveres como cidadãos? Eu acho que tem que ter aula de moral e cívica, como a gente teve no passado, educação moral e cívica. Então, mas daí ninguém... Como é que controla? Como é que controla? A nossa bandeira, né? Por que tem estrelas na nossa bandeira? Por que a ordem e progresso? Explicar essas coisas que hoje, se você... O verde das matas, amarelo do ouro. Não é nada disso, é a cor dos Orleans e Bragança. Vocês já experimentaram olhar o Google Acadêmico, a reserva de artigos acadêmicos sobre economia ou política do Brasil? É tudo material de esquerda. Tudo. Então, tu vai olhar assim, por exemplo, a gente sabe, a gente acompanhou, a gente viveu aqui, por exemplo, o que foi, vou dar um exemplo muito rápido aqui, mas do que foi o PAC, né? O PAC superfaturou a obra pra caramba. Eu trabalhava em Brasília, acompanhava senador e deputado que ia lá na obra e comprovava superfaturamento. Mas tu vai olhar os trabalhos acadêmicos, o PAC foi maravilhoso. O PAC salvou o Brasil. E aí, o que tu faz? Quando os artigos acadêmicos, quando a academia está dominada, quando o ensino está dominado por essa ideologia. E olha que o PAC 1 cumpriu 9% das obras realizadas, hein? 9%, incríveis 9%. Sim. Mas aí é contestar com saber acadêmico, com saber baseado em livros e não atacando, né? O que a gente só vence com argumentos, né? Quem não tem argumento que parte para a agressividade acaba perdendo a razão. Mas dá uma certa vergonha, porque a classe política, né? O cidadão comum, ele tem o poder de contestação, que é o poder, né? Todo poder emana do povo. Aí emana tudo que o sobra para o cidadão é o poder de contestar. É esse o poder, ele fica com aquele que não é eleito e que é o representado com a contestação. Mas aquele que é eleito, que é o representante, que é aquele que toma o poder decisório do povo, esse cara aqui, ele devia saber do número. Esse cara aqui do Legislativo, ele fiscaliza o Executivo. O PAC 1 fez 9%. O PAC 2 também 26%. Aí vem um cara com um PAC 3%. E a gente olha para Congresso, aquele bando de cara de bunda, e não fazem nada? Nada. Absolutamente. E veja esse caso. São ex-governadores, ex-viúvas de governadores. Os políticos olham para o povo, é síndrome da dona Florinda. Não se misture com essa gentalha.
Eu mereço a pensão de 31, por quê? Porque eu sou viúva do governador. Não é? Eu sou governador, eu sou ex-governador. Eu vou dizer, por que você deixa o Lula fazer o PAC, Congresso que está fiscalizando? Vai o da Praça é Nossa, o João Apolinário? Por que você deixa fazer o PAC 3 se o quê? Muito bom. E se você pensar bem, vai ter desenvolvimento. Ou é Fernando Henrique Cardoso, que falava mais ou menos assim também, né? Ele falava mais ou menos assim. E de gasto em gasto, meus senhores, nós temos uma novela do arcabouço fiscal. Eu só elogiar aqui, porque essa suspensão tida pelo STF... Mas foi 2020, eu não sei se vai mudar agora. Entrou a ação... Mas não é uma notícia boa? Mas pra mim é uma notícia maravilhosa. A Band News fala assim, ó, em 20 minutos tudo pode mudar. Em Brasília em 20 segundos, tudo pode mudar. Mas foi uma notícia boa. Nós estamos noticiando aqui que a sociedade pode comemorar. As pessoas que de fato vivem em estado de vulnerabilidade. Diga isso para o brasileiro. Já pode comemorar. Não faça isso. A decisão agora deles é que eles podem julgar qualquer Nós vamos entrar nesta questão. Mas poderia ser pior. Esses 3 governadores e essas viúvas poderiam estar mamando agora nesses 31 mil. Poderia ser pior. Não é pior, você está entendendo? Esses 31 mil pode ir para outros lugares. A notícia é boa, a gente tem que olhar com os bons olhos.